Olá! Nesta aula vamos falar um pouco sobre as relações entre a escrita e a cultura. Mas antes de mais nada, você sabe o que é cultura? Vamos até as ruas para ver o que as pessoas entendem por cultura. A cultura é um conjunto de hábitos que envolve um determinado povo. Aquilo que o povo vive, aquilo que o povo nasce com ela, aquilo que o povo representa no seu dia a dia. A cultura é a boa educação, se aprende na escola, nos livros, em reportagens, em programas educativos. A cultura é a diversidade de todas as raças, é a inclusão social de vários povos misturando, conhecendo artes novas, músicas, né? Eu penso nas pessoas se expressando, eu penso numa tribo indígena dançando, num grafite, num piche, uma música, dança, arte. Mas a cultura está em todos os lugares, está nos prédios, está nas ruas, está nas pessoas, a forma com que elas se vestem. Tudo pode ser cultura. Pois é, como vimos, os sentidos de cultura variam, mas basicamente giram em torno de dois conceitos básicos: conjunto de hábitos, costumes e tradições que caracterizam um povo e bagagem de conhecimentos que se adquire por meio do estudo. Dentre as muitas definições de cultura, podemos citar as seguintes: tudo que tanto no homem quanto no meio não é produto exclusivo da natureza. Tudo que o homem cria ou transforma, bem como tudo que ele acrescenta à natureza com seu trabalho transformador. Complexo de padrões de comportamento, crenças, instituições e outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade. Senso de moralidade, tendência a ajudar e ou não ferir, visa a sobrevivência do grupo e não se confunde com padrões morais convencionais, religiosos, éticos, etc. Conjunto das atividades humanas ligadas ao enriquecimento intelectual e ao prazer estético. Vemos desde já que algumas definições consideram a cultura num sentido amplo, que engloba todos os aspectos da vida social, enquanto outras restringem a cultura a algumas atividades específicas, de cunho intelectual e estético. Embora haja rudimentos de cultura em outras espécies animais, nenhuma apresenta a complexidade encontrada no Homo sapiens. A cultura, o pensamento simbólico e a linguagem articulada são traços diferenciais e definidores da espécie humana. O principal veículo de transmissão da cultura é a comunicação verbal, que só é possível graças à existência da linguagem articulada, isto é, a língua que falamos. E em seu sentido intelectual, a cultura está intimamente ligada à palavra escrita. Estamos começando a entender a relação entre as duas coisas. O primeiro hominídeo a apresentar traços de cultura foi o Australopithecus africanus, há cerca de 3 milhões de anos, ao lascar pedras para produzir instrumentos cortantes. Por volta dessa época, houve uma grande seca na África, que obrigou os hominídeos a descer das árvores em busca de alimento. Com a escassez de vegetais e a habilidade em fabricar armas cortantes, o Australopithecus passou a caçar e se alimentar da carne de grandes mamíferos. Isso acarretou o desenvolvimento do cérebro e, consequentemente, o aumento da inteligência, iniciando um círculo virtuoso. Mais caça, mais inteligência, melhores armas, mais caça. Há cerca de 200 mil anos atrás, ocorreu o surgimento do homem anatomicamente moderno, o Homo sapiens. Há cerca de 100 mil anos, a chegada do Homo sapiens ao Oriente Médio e Europa. E há cerca de 40 mil anos atrás, o Homo sapiens suplanta os neandertais e passa a dominar sozinho a Eurásia Ocidental. A razão mais provável dessa supremacia foi o surgimento do chamado pensamento simbólico. A mente humana tem a capacidade fundamental de reconhecer padrões, isto é, rostos, formas geométricas, analogias, padrões de comportamento, padrões lógicos, matemática, linguagem. A linguagem não só serve para comunicar, mas sobretudo para pensar desconectado. Mas o que é o pensamento desconectado? É a capacidade de pensar não só nas coisas presentes e que estão diante de nossos olhos, mas de pensar em coisas ausentes, passadas, futuras e mesmo hipotéticas ou imaginárias. É a capacidade de fazermos aquela famosa perguntinha: e se? Cerca de 15 mil anos antes de Cristo, surge a civilização com os primeiros testemunhos de criação simbólica, a arte rupestre das grutas de Lascaux, Niort, Altamira e a chamada Vênus de Brassampouy. Por que os primeiros registros do pensamento simbólico e as primeiras manifestações da civilização foram justamente obras de arte? Acredita-se que tais representações tivessem propósito místico-religioso ou supersticioso,
Mas como e por que surgiram a arte, a crença no sobrenatural, os rituais? O Australopithecus já fabricava ferramentas, como machadinhas de pedra lascada, mas somente o Homo sapiens produziu arte. As ferramentas foram criadas para atender às nossas duas necessidades mais básicas, que são a alimentação e a proteção. Portanto, foram criadas para resolver problemas, aliviar a dor. Mas depois que essas necessidades estavam atendidas, muitas ferramentas se transformaram em brinquedos, que dão prazer. Por exemplo, usar arco e flecha para praticar tiro ao alvo, pescar ou nadar por prazer, chutar um coco, lutar de brincadeira para medir forças, tirar som do tronco oco das árvores, brincar com o corpo, com a voz, etc. Entre as tribos da pré-história, a função de caçador devia desfrutar alto prestígio e, portanto, os caçadores eram muito estimados pelo grupo. Celebrar uma caçada memorável, homenagear os melhores caçadores, preservar a memória para além da morte, fixar a imagem da caçada para fins rituais podem ter sido os prováveis motivos para a criação das pinturas rupestres. Com o tempo, criaram-se lendas a respeito de façanhas ancestrais que deram origem à mitologia e à literatura. As matrizes da cultura são o mito, o sonho, o jogo e o ritual. Dessas matrizes nascem a história, a literatura, a arte, a filosofia, a ciência, o esporte, a crença no sobrenatural e, consequentemente, a religião. Assim, a cultura nasce para satisfazer necessidades básicas, isto é, sair da dor e ir para um estado de segurança. Mas quando já se está em segurança, busca-se fugir do tédio brincando, isto é, encontrando propósitos lúdicos nas coisas práticas. Segundo o filósofo grego Epicuro, as ações humanas são movidas por dois princípios básicos. A fuga da dor, isto é, ações movidas pelo dever, necessidade ou obrigação, que pode se traduzir em fazer para não ter dor. E a busca do prazer, que são ações movidas pelo querer, isto é, desejo, gosto, fazer para ter prazer. Para Santo Agostinho, todos os objetos e ações pertencem a duas ordens, a ordem do uti, que em latim quer dizer usar, e a ordem do frui, que quer dizer fruir. Segundo Rubem Alves, na crônica A Caixa de Brinquedos, a ordem do uti é o lugar do poder. Todos os utensílios, ferramentas, são inventados para aumentar o poder do corpo. A ordem do frui é a ordem do amor, coisas que não são utilizadas, que não são ferramentas, que não servem para nada. Elas não são úteis, são inúteis, porque não são para serem usadas, mas para serem gozadas. Existem, portanto, dois tipos de cultura. Em primeiro lugar, a cultura em sentido amplo, e que inclui tudo que o homem cria ou transforma, tudo que ele acrescenta à natureza, tudo que no próprio homem não é produto exclusivo do instinto biológico, tudo que não é inato, mas é aprendido e transmitido por meio da linguagem, conjunto dos objetos e práticas que caracterizam uma determinada comunidade humana. Exemplos desse uso da palavra cultura são as expressões cultura brasileira e cultura empresarial, dentre outras. Em segundo lugar, a cultura em sentido estrito, que é conjunto de atividades voltadas ao espírito, ao lazer, ao enriquecimento pessoal, isto é, físico, intelectual ou espiritual do ser humano. Atividades que são praticadas com um fim em si e não como um meio para atingir outros fins. Atividades motivadas pela busca do prazer e não pela necessidade de resolver problemas. Atividades que se ocupam de interpretar o mundo e não de agir sobre ele. Exemplos desse uso da palavra cultura são o Ministério da Cultura, as leis de incentivo à cultura e os cadernos de cultura dos jornais. Como vimos, a cultura se transmite pela linguagem, sobretudo a verbal, que é a língua que falamos. No entanto, não é preciso que haja escrita para haver cultura. Muitos povos, especialmente aqueles que vivem em tribos, como os nossos índios, são povos ágrafos, isto é, que não têm escrita, e mesmo assim eles possuem a sua cultura, ou seja, suas tradições e costumes, o seu conhecimento do mundo e as suas manifestações artísticas. Já a nossa civilização está fortemente baseada na palavra escrita. As bibliotecas e, atualmente, a internet são os grandes repositórios da nossa cultura. Enquanto as sociedades tribais transmitem o conhecimento oralmente, de geração a geração, o nosso conhecimento é transmitido através dos livros e da leitura. Portanto, uma pessoa culta é aquela que lê muito, e quem lê bastante também desenvolve a habilidade de escrever bem. Além disso, pessoas cultas geralmente exercem atividades que exigem uma boa expressão escrita.
É por isso que o domínio da leitura e da escrita são aptidões indispensáveis ao exercício de profissões de nível superior. Hoje, quando estamos vivendo a era da informação e do conhecimento, a comunicação escrita é mais imprescindível do que nunca. Quem não dominar esse processo tende a ficar excluído, marginalizado. No decorrer do curso e depois, durante o exercício da sua profissão, você precisará ler e redigir muitos textos, inclusive textos técnicos e formais. É preciso estar preparado para isso. É lendo textos escritos que se adquire cultura e conhecimento. E é redigindo que se transmitem os conhecimentos aos outros. Mas na sociedade do conhecimento não basta ser alfabetizado, isto é, saber ler e escrever. É preciso ser letrado, ou seja, ser um participante ativo da cultura escrita. Vejamos o que diz a respeito a professora Thelma Vaz, coordenadora pedagógica do programa Ler e Escrever. E é muito complicado para as pessoas iletradas viverem no mundo hoje. Do mesmo jeito que o analfabeto é obrigado a construir um mundo muito mais limitado para poder transitar dentro dele, o analfabeto funcional, quer dizer, o sujeito que não é um participante da cultura escrita, ele também está restrito a um mundo onde não se necessite desse conhecimento. É sempre uma prisão, né? Para quem não tem esse sentimento, sou estranho ouvir isso, mas se você conversa com as pessoas que não têm escolaridade suficiente, ou às vezes tem escolaridade, mas não tem, como eles diziam, não tem, minha leitura não é boa, eles se sentem muito limitados, eles têm consciência da limitação. Quanto mais o tempo passa, mais a exigência de participação na cultura escrita parece que vai aumentar, né? Tudo indica que vai aumentar, ao contrário do que falavam os arautos antigamente. Entendeu agora a relação entre a escrita e a cultura? Até a próxima!